Olá, minhas protagonistas! Sejam muito bem-vindas! Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Valverde. Eu sou nutricionista funcional, especialista em acne e hoje a gente vai falar sobre oleosidade da pele. Eu coloquei mais cedo, uns stories perguntando para vocês se vocês sentiam que a pele de vocês é oleosa e quando que vocês sentiam que essa oleosidade acabava piorando, acabava se tornando mais expressiva. E sempre que eu abro caixinha de perguntas, vocês mandam mensagem perguntando quais são recomendações aí para controlar oleosidade. Então a gente vai falar mais profundamente sobre isso, porque a oleosidade ela pode ter várias vertentes e aí a gente trabalha os aspectos e as estratégias nutricionais dependendo de qual é a origem dessa oleosidade, tá? Então sejam muito bem-vindas, peguem papel, peguem caneta, porque sempre que a gente anota, a gente acaba colocando mais em prática. E também lembrando vocês que faltam 3 dias para o nosso evento gratuito Intensivão Anti-Acne. Tá chegando. Todo esse conteúdo foi feito assim com maior amor e carinho para vocês. É um start, é um super pontapé aí para você começar, dar início à sua jornada para acabar com a sua acne de forma natural, sem depender de medicamentos. Então, o Intensivão Anti-Acne é como se fosse uma pincelada do meu conhecimento para você entender o que está por trás e conseguir atingir aí os seus objetivos rumo a acabar com a sua acne. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Samantha, Lu, Gigi, Lari. Sejam muito bem-vindas. Vamos falar então de oleosidade. Peraí, só um minutinho. Como eu disse pra vocês, a oleosidade ela pode ter muitos porquês, né? E a gente só consegue modular o nosso excesso de oleosidade quando a gente entende o porquê que a nossa pele está com essa sobrecarga de produção de oleosidade. E oleosidade é um ponto sim importante para a gente sempre ficar de olho, porque quanto mais oleosidade a nossa pele está produzindo, mais são as chances, de a gente ter um aumento de produção de acne. Por quê? As bactérias, os fungos, eles gostam de ambientes que são úmidos e mais quentinhos. Então, a oleosidade traz esse umedecimento que o fungo, a bactéria, precisa para ter um supercrescimento. Então, a gente precisa sempre ficar atento, sim, se estamos tendo um excesso de oleosidade além do nosso padrão normal, tá? Cada pessoa se conhece, cada pessoa sabe o que é normal para si e tudo que for além desse ponto, a gente precisa investigar, tá? Eu sempre gosto de dizer para vocês que a gente sempre precisa adquirir autoconhecimento. É o autoconhecimento que faz com que a gente saia de coadjuvante e a gente se torne protagonista da nossa própria vida. Para que a gente passe e a gente comece a aprender a caminhar com as nossas próprias pernas sem ficar dependente. Então aqui eu te trago conhecimento para que você faça, para que você tome as suas decisões tendo a clareza do resultado que você almeja, tá? Então vamos lá, existem muitas coisas que influenciam na oleosidade. Por exemplo, pessoa que bebe pouca quantidade de água no dia, isso aumenta a oleosidade, porque o corpo fala assim: meu Deus, eu não sei quando ela vai me dar água novamente. E a barreira, de hidratação da nossa pele é uma barreira muito importante como proteção. Se você tem essa barreira de proteção, de hidratação comprometida, o seu corpo ele começa a produzir mais oleosidade. Então comece a investigar aí. Será que você está bebendo pouca água por dia? Se é o seu caso, aumente aí o estímulo de consumo de água. O ideal é que você beba pelo menos, é só você multiplicar, é um cálculo que você vai fazer. Multiplica o seu peso vezes 0,035. Esse é o mínimo que você precisa beber por dia. Quanto mais você beber, mais legal vai ficar, tá? Então, essa é uma das causas aí do excesso de oleosidade de algumas pessoas, tá? Coloca aqui embaixo nos comentários se você sente que esse pode ser um gatilho para o seu aumento de oleosidade ou não. Segundo ponto, pode ser por conta, por exemplo, de um excesso de testosterona.
Testosterona é um hormônio que ele é masculino, fica mais predominante, né, no gênero masculino, mas nós mulheres também temos testosterona dentro de um parâmetro aí normal. Quando essa testosterona ela fica elevada, e isso pode ser, por exemplo, por conta de um uso de um anabolizante, por conta de uma SOP, que é a síndrome do ovário policístico, ou por conta de uma reposição hormonal que você fez, ou por conta de uma retirada de um anticoncepcional. Então tem muita coisa que pode influenciar aí nesse aumento de testosterona. E aí o que a gente pode fazer? A nutrição também tem um papel muito poderoso na regulação da testosterona. Quando você chega no médico, né, e aí ele vê sua testosterona alterada, o que ele faz? Já quer entupir você de medicamento. Mas não tem necessidade, porque o seu corpo ele pode sim se restaurar e ele pode sim fazer com que você consiga regular os seus níveis de testosterona naturalmente, se você for estratégica e se você for intencional, tá? Então a gente tem o hortelã, a gente tem o chá verde, são ótimas ervas aí para conseguir equilibrar essa testosterona. Então já falamos de duas causas aí para excesso de oleosidade. Falamos do baixo consumo de água e falamos também do excesso de testosterona. Também pode ser, por exemplo, pelo alto consumo de carboidratos refinados. O que significa isso? Os carboidratos, eles são muito importantes pra gente. Eles são fundamentais para a nossa produção de energia, são excelentes para que o nosso metabolismo funcione, para que os nossos órgãos funcionem, mas a gente sempre precisa fazer uma boa escolha de carboidratos, tá? E de forma geral, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente divide os carboidratos em dois tipos. Os carboidratos simples e os carboidratos que são complexos. Qual que é a diferença entre eles? Os carboidratos complexos, eles têm maior quantidade de fibra, eles são mais legais. E os carboidratos simples têm menos quantidade de fibras. O que acontece? Só para vocês terem uma clareza aí. Por exemplo, quando você consome um arroz branco, ele tem baixa quantidade de fibras. Ele é considerado um carboidrato simples. A gente faz a digestão dele muito rápida e isso dá um pico de açúcar no seu sangue. Esse pico de açúcar estimula a elevação da insulina. A insulina é um hormônio que é como se fosse o Uber do carboidrato aí da nossa corrente sanguínea. Então, ela é responsável por retirar o carboidrato da corrente sanguínea e trazer para dentro das nossas células para a gente utilizar esse carboidrato como fonte de energia. O grande problema está quando a gente tem picos de insulina, porque isso também aumenta a oleosidade da nossa pele. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ou optar por carboidratos que por si só, na sua composição própria, já tenha bastante fibra, como por exemplo, um arroz integral, um alimento integral, uma raiz, uma batata doce, uma mandioca, uma mandioquinha, um inhame. Ou então a gente pode adicionar fibras nesse carboidrato que é mais simples. Então, por exemplo, ninguém precisa deixar de comer arroz branco. A gente só precisa intencionalmente adicionar uma estratégia nutricional para que ele não faça uma elevação do pico da sua insulina. Gente, a minha gatinha, ela tá chorando na porta. Eu vou pegar ela rapidinho, tá? Oi, amor, entra. Ó, quem tá aqui. Ó, tava chorando na porta. Então, se a gente adiciona fibra, a gente já consegue diminuir esse pico de açúcar no nosso sangue. Então, você adicionando uma chia, uma aveia, uma farinha de linhaça, isso já vai regular aí e não vai gerar esse pico de açúcar. Então, a gente não precisa excluir alimentos, tá? É isso que eu quero ensinar vocês. A gente não precisa de terrorismo, desse radicalismo que a gente vê muita balela por aí de falsos propagadores aí da saúde, influenciadores que não têm o conhecimento sobre nutrição, que não têm o conhecimento sobre corpo humano, principalmente, tá?
Então você não precisa excluir os alimentos, você precisa aprender a utilizar eles de forma estratégica, tá? Então se você tá com vontade de comer um carboidrato que ele tem menos quantidade de fibra por si só, basta você adicionar e complementar essa refeição, tá? Então, ó, a gente falou do baixo consumo de água, a gente falou da questão da testosterona, falamos da questão do alto consumo de carboidratos refinados. E, gente, eu tô falando de comida de verdade, tá? Eu não tô falando, por exemplo, de uma bala, eu não tô falando de um chiclete, porque ali, por exemplo, esses alimentos, ele tem um carboidrato, mas é sem valor nutricional. Eu tô falando aqui de alimentos com valor nutricional, tá? Então, eu tô falando de comida de verdade. Coisa que realmente vai nutrir a nossa saúde, que vai nutrir o nosso organismo para que a gente atinja aí os nossos objetivos. E outro fator aí que influencia muito no aumento da oleosidade é o nosso nível de estresse, é como a gente está emocionalmente. Falei mais profundamente sobre isso ontem, mas quero que vocês assistam a live de ontem, inclusive. Mas então, sempre que a gente tem esses picos de cortisol, essa elevação do hormônio do estresse, a gente tem também o aparecimento do aumento da oleosidade. Então, a gente precisa utilizar os alimentos adaptógenos, que eu ensinei para vocês quais são ontem, para a gente conseguir diminuir esse pico de cortisol no nosso dia a dia. Combinado? E a gente tem também o aumento de oleosidade por conta de alterações hormonais. Então, por conta de uma mulher que tem um ciclo muito irregular, ou essa mulher tem um ciclo muito longo, essa mulher fica menstruada por muitos dias, é uma mulher que tem SOP, é uma mulher que tem endometriose, adenomiose, é uma mulher que retirou a pílula há pouco tempo, então tá sofrendo com uma síndrome pós-pílula. Então a gente também tem estratégias nutricionais para modulação, para regulação desses hormônios de forma natural, tá? E essas estratégias naturais, elas começam a fazer efeito quando se trata da regulação do ciclo menstrual, pelo menos 3 meses. Já as outras estratégias, por exemplo, a questão do aumento de oleosidade por conta de um baixo consumo de água, você vai perceber que assim que você adequar, assim que você ajustar aí o seu consumo de água, você já vai perceber uma melhor regulação aí dos seus níveis de oleosidade da sua pele. A questão da testosterona, você também consegue já ver um resultado expressivo na primeira semana aí, utilizando essas estratégias que eu comentei. Quem chegou agora, assiste depois essa live na íntegra para você pegar desde o começo e todas as estratégias. A questão do aumento de oleosidade por conta de um alto consumo de carboidrato simples, você também, na primeira semana, já adaptando, adicionando mais fibras, diminuindo os carboidratos simples, você já vê, assim, uma mudança incrível na sua pele, na sua oleosidade, no seu cabelo, enfim, muita coisa acaba melhorando aí quando você é estratégica, quando você é intencional, tá? E só lembrando vocês, gente, que nessa segunda-feira a gente começa o Intensivão Anti-Acne, que é o último evento gratuito desse ano. Então é a última chance de você ter aí, me ter como guia de forma gratuita, uma pincelada do meu conhecimento, sem você precisar investir, tá bom? Então eu vejo vocês já na segunda-feira. Um grande beijo, assistam essa live desde o começo. Beijo pra vocês!